Milhões de reais estão travados no agronegócio por falta de uma gestão tributária eficiente. No programa de hoje, descubra como o uso estratégico do crédito de ICMS pode se transformar no capital de giro que o seu negócio precisa para crescer. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Altair Heitor, contador e especialista em gestão tributária para o agronegócio. É um prazer recebê-lo, Altair. Oi, Joyce. Para nós aqui também da Palim Martins é um prazer poder fazer parte desse programa Força do Agro e poder compartilhar um pouquinho sobre a área tributária vinculada ao agronegócio, né? Que é uma informação estritamente estratégica para o agro nesse momento que ele está passando. O agro movimenta boa parte da economia nacional, mas tem milhões de reais parados por falta de gestão tributária eficiente. O crédito de ICMS é capaz de transformar imposto pago em capital de giro, mas a maior parte das empresas do agro desconhece essa informação ou às vezes deixa o tempo passar e acaba deixando esse dinheiro parado. Explica para nós, Altair, o que é o crédito de ICMS e a importância dele para o agro. É uma excelente pergunta e essas informações para o agro, muitas vezes o produtor ele precisa desse recurso e o crédito ICMS, Joyce, ele existe desde 1991. Eu recupero o crédito aqui desde a portaria CAT 28/91, onde o produtor ele tem essa oportunidade vinculado à sua atividade rural. Então, ele é feito através de um sistema, tá, vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado. Nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo, então esse trabalho eu já faço há mais de 23 anos para o agronegócio, nós somos especialistas nisso. E o produtor, muitas vezes, ele acaba deixando esse recurso, né, através das suas notas fiscais, através da compra dos seus insumos que ele adquire para a atividade rural dele, seja qual for o cultivo que ele desenvolve, criação de gado, plantação de soja, todas as culturas ali, laranja, cana, né, tudo aquilo que o produtor produz dentro da sua atividade rural. Então existe toda uma legislação que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, ela permite o produtor recuperar esses créditos, e esse crédito de ICMS adquirido através dos seus insumos, ele pode estar trocando isso em equipamentos, depois estar utilizando isso na sua propriedade rural. Altair, como funciona a recuperação desses créditos? É anual, de acordo com as notas emitidas? Como? Olha, referente à recuperação desses créditos, o produtor, em cima daquilo que ele compra de insumos, por exemplo, o óleo diesel que ele gasta na sua propriedade rural, tá? Então, é um insumo que ele tem direito a recuperar esse crédito. Junto com o óleo diesel, o adubo também. Então, só para você ter uma ideia, todo o adubo que ele gasta hoje na propriedade, seja ele químico, biológico ou fertilizante líquido, ele pode reaver 4% da compra desse valor. Então, ou seja, ele paga esse ICMS embutido dentro da nota e ele pode reaver de novo. Então, geralmente esses produtores rurais, toda essa produção rural que ele desenvolve dentro da atividade, gera todos esses documentos, nós pegamos essas notas fiscais, tá? E isso aí pode ser feito mensalmente, nós fazemos aqui o ideal na legislação, lá na portaria CAT 153, tá? De 2011, fala que o produtor ele tem que recuperar mensalmente e transmitir esse arquivo para a Cefaz, tá? E aí nós pegamos essas notas, transmitimos juntamente com a saída dele, todo o processo produtivo dele, nós transmitimos isso através de um arquivo digital para a Cefaz e dentro disso ele constitui um crédito e esse crédito é depois disponibilizado através de conta corrente. Então, ou seja, o trabalho ele pode ser, pela legislação tem que ser feito mensalmente, tá? E mandando tudo isso aí vai gerando um crédito no conta corrente, onde nesse conta corrente ele pode estar utilizando esses créditos. Tem um valor mínimo para o produtor solicitar essa recuperação? Olha, não tem. Às vezes o pessoal sempre me faz essa pergunta, né? Poxa, eu tenho uma propriedade pequena, mas às vezes é a questão da organização. Às vezes nós temos produtores aqui que tem lá, toca 1.000 hectares, 2.000 hectares, mas ele não tem uma organização de um produtor que ele tem ali uma estrutura pequena, um sítio ali de
20 hectares, 30 hectares, mas esse produtor ele irriga a propriedade, ele tem um caminhão que transporta essa mercadoria, né? Então, ou seja, ele leva até a indústria essa mercadoria dele dentro da atividade rural. Então, ou seja, o que é importante nisso? A gente sempre bate na tecla, é a organização fiscal dele, porque depende do tamanho dele, pode ser um pequeno produtor, mas pode ser um grande produtor. O benefício é para todos, e independente da cultura e da atividade rural que ele exerce. E hoje, dentro do estado de São Paulo, nós temos tanto produtor rural, pessoa física, e temos produtor rural, pessoa jurídica. E ambos os produtores de personalidade de natureza jurídica, aí, tanto pessoa física ou jurídica, ele tem o direito ao crédito. Só que a diferença é, o produtor pessoa física, nós constituímos o crédito dele no ECRED rural. Já na pessoa jurídica, é constituído no ECREDAC. Aí são modalidades diferentes, mas os benefícios estão dentro do agronegócio e é um benefício para ambas as naturezas jurídicas aí. Você citou aqui o exemplo do diesel, dos fertilizantes, os insumos são os principais gastos aí, né, que o produtor tem. Então, com certeza, por menor que seja esse volume, para ele recuperar, ele tem que recuperar, porque juntando pouquinho com pouquinho vai dar um montante, né, um montante relevante. A Confederação Nacional dos Contadores revelou dados em que mais de 70% das empresas apresentam inconsistências fiscais. Entra aí na questão da organização que você estava colocando aqui? Justamente. E aí o que acontece? O produtor também, além dessa questão das obrigações acessórias da parte de escrituração, emissão de nota, todas essas coisas, ele pode buscar dos últimos 5 anos. Então, ou seja, faz sentido, sim, né? É um processo extemporâneo. Nós podemos hoje, quando vem um produtor para nós recuperarmos esse crédito, ele pode constituir dos últimos 5 anos, tá? Os demais períodos anteriores a isso, ele está prescrito, né, pela legislação. E aí o que acontece? A grande maioria, quando nós pegamos um produtor, fazemos essa análise, aonde que nós encontramos aí alguns erros comuns, né, desses produtores rurais. Às vezes ele está vendendo, não emite a nota corretamente, às vezes ele está comprando, não compra a nota para a atividade rural, ele joga essa nota lá no CPF dele, ele não traz para a propriedade, porque a propriedade rural hoje aqui dentro do estado de São Paulo, ela tem um CNPJ, tá? E a partir de agosto, todos os produtores rurais, até isso é advindo da reforma tributária, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre a reforma tributária, esses impactos que vai ter, mas pelas mudanças que nós já vamos sofrer do IBS e do ICMS, todos os produtores rurais da Unidade e Federação do Brasil, né, de todos os estados, ele vai ser implementado como CNPJ, mas ainda ele continua com a característica de pessoa física. Tá? Aí depois tem a questão do IBS, tá? Que ele vai ser contribuinte ou não, que aí é para produtores rurais que faturarem acima de 3 milhões e 600, mas na nossa realidade de agora, que é antes de janeiro de 2029, né, que começa a nova regra, quantos produtores ainda nem recuperaram? Então, ou seja, um dado específico da associação, é muito legal esse dado, porque muitos ainda não recuperam, muitos ainda não, por o problema de obrigações acessórias, escrituração, forma correta, emitindo para não emite a nota corretamente, está perdendo esse benefício, e aí, no momento em qual nós estamos vivendo hoje, taxa de juro alto, um monte de recuperação judicial na atividade rural, tudo que está acontecendo, e às vezes dentro da porteira, para dentro ali do produtor rural, ele tem um monte de recursos, insumos que ele gastou, e ele tem esse benefício para estar agindo hoje como fluxo de caixa dentro da sua atividade rural. Às vezes até falta de conhecimento, né, Altair? Que o produtor acaba deixando o dinheiro parado lá sem utilizar os créditos. Muito, e até assim, ó, obrigado pela oportunidade, porque assim, ó, eu vejo isso, eu estou 23 anos trabalhando com agronegócio. É poucos os canais que abrem, né, para estar trazendo essa informação. E eu quero parabenizar vocês aí, Joyce, todos vocês aí da tua equipe, porque trazer essa consciência para o agronegócio, eu vejo que é extremamente importante, porque muitas vezes o produtor rural, por essa falta de informação, não ter um canal específico, não ter essa divulgação de uma forma clara, ele perde recurso. E ali ele poderia hoje estar já desenvolvendo, porque o Estado dá esse benefício para que ele volte novamente para a cadeia produtiva dele e injete esse ICMS dentro da sua atividade.
Então, ou seja, são benefícios que existem há muito tempo. E aí, por a falta de informação, muitos desses produtores rurais, às vezes por uma assessoria, né, às vezes a própria contabilidade, ou os especialistas que assessoram esses produtores rurais, às vezes também não tem um profissional específico de conhecimento técnico para fazer o aproveitamento, por isso que nós nos especializamos nisso, né? Nós somos uma empresa especializada para atender o agronegócio na recuperação de crédito ICMS. E muitas vezes eu tenho colegas que são contadores e, por ser mais generalista, ele não consegue trazer essas informações de uma forma clara e de confiança para o produtor rural. E muitas vezes esse produtor rural, por falta de informação e às vezes falta de especialista, ele não toma as decisões aí que às vezes acaba sofrendo aí no fluxo de caixa dele. Que Brasil é esse que está surgindo diante dos nossos olhos? O país vai para frente quando quem trabalha tem a liberdade de produzir e investir no seu próprio futuro. Sem a ajuda do governo e sem atalhos. É isso que ensino a minha filha. É assim que o Brasil avança. É isso que move a Oeste. Quando paramos de simplesmente repetir o que dizem e começamos a entender a realidade. A informação deixa de confundir e passa a esclarecer. Falar a verdade não é uma escolha, é um dever. Essa é uma bandeira da Oeste. É esse o Brasil que eu quero. Com uma imprensa livre. E com um governo que interfere minimamente na vida dos cidadãos. E cobre menos impostos. Um país liderado por gente que defende a Constituição. E respeita os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Cada um com a sua função, independente entre si. Esse Brasil é majoritário entre os que vivem aqui. Esse é o Brasil em que a Oeste acredita. Esse é o país que a Oeste está ajudando a construir. Esse é o meu Brasil. 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 Assine. Faça parte desse Brasil. Faça parte da Oeste. O ICMS todo mundo paga, todo brasileiro paga. Você citou o exemplo aqui do estado de São Paulo, estão há mais de 20 anos, vocês são especialistas na recuperação de créditos do ICMS. É uma norma que cada estado tem que fazer para que as empresas, o agro, possa restituir esse dinheiro, esse crédito, Altair? O regulamento de ICMS, Joyce, cada estado, nós somos 27 unidades de federação do Brasil, e cada estado ele tem o seu regulamento específico. Eu trabalho com alguns outros estados aqui, constituindo crédito também para o agronegócio, tá? E claro que cada estado, eu sei que às vezes o teu programa, a tua audiência abrange a rede nacional, né? Mas é importante que cada produtor rural realmente vá atrás desses benefícios, porque independente do teu estado, existem alguns princípios constitucionais que garantem esse direito, e agora tem alguns estados que ele tem algumas vedações na forma de utilização. Por exemplo, tem estado que ele só permite o produtor rural usar o crédito que é constituído no abatimento do débito da saída dele. Tem estado, que eu vou pegar o caso, o estado de São Paulo é o melhor, né, para a gente poder trabalhar, ele tem a maior abrangência, é o estado que tem um sistema eletrônico também para utilização, e o estado de São Paulo, ele permite o produtor, aquele crédito que é constituído dos insumos a qual eu expliquei, ele pode trocar com máquinas, implementos agrícolas, ele pode comprar insumos, adubo, defensivos, ele pode trocar com equipamentos de irrigação. Então, assim, pagar a energia elétrica da fazenda dele. Então, nós fazemos toda uma assessoria para que ele possa estar utilizando da melhor forma, mas a utilização tem estado que ele não deixa trocar com insumos.
tá? Então, o Estado de São Paulo já tem essa vantagem, porque há muito tempo as legislações, as mudanças que foram ocorrendo dentro do Estado, o nosso governador, o secretário da Fazenda, ele foi entendendo que é uma forma também de incentivar o agronegócio dentro do nosso Estado. E a utilização desse ICMS na atividade rural, nossa, potencializa muito. Tem clientes aqui que ele usa isso como fluxo de caixa na atividade rural dele. Forma de utilização de um estado para outro, mas todos têm direito de resgatar esse crédito. Você tem uma ideia, por acaso, mais ou menos, Altair, de quanto o agro nacional ele perde aí por ano por não aproveitar os créditos do ICMS? Existe? Olha, olhando a nível de Brasil, eu acredito que é muito dinheiro, mas eu vou falar um pouco a nível de São Paulo, Joyce. São Paulo representa hoje, a nível de recuperação aqui, uns 30% do agronegócio que recupera, tá? De alguns dados que a gente levantou aqui. Ainda tem 70%. Agora, imagina só, é um benefício que existe desde 1991. Quanto que o agro não perdeu já com isso? Então, assim, é muito recurso. Eu vejo que é uma oportunidade muito grande hoje, dentro do cenário, principalmente o cenário a qual o produtor está vivendo hoje, que bancos, a taxa de juro alta, bancos, crédito estão cortando, recuperação judicial acontecendo com o agro, né? A mudança da reforma tributária já está na nossa porta, ou seja, está aí já com data, já para começar, embora nós temos uma transição desse período, mas já está aí. Então, ou seja, existe ainda todo esse cenário macro, né? E fora ainda guerra, né? Tudo que está acontecendo, que também impacta no valor dos insumos desses produtos que o agro vende. Se pegar adubo, a guerra da Ucrânia, tudo teve impacto. Pegar agora petróleo, uma grande parte da produção do agro também tem envolvimento com petróleo. Ou seja, o impacto dos insumos na atividade rural também é muito grande. Então, ou seja, o produtor rural sofre com tudo isso, mais ainda a oscilação de commodity de preço, e ainda, né, passando por tudo isso, né, a gente ainda vê que o produtor consegue sobreviver e ainda passar por tudo isso, ainda conseguir plantar e volta a plantar de novo, porque ele não para. Ele eu vejo, eu tenho clientes aqui que é do agro, a gente acompanha, ele enfrenta tudo isso, clima, tudo, e ao mesmo tempo continua desenvolvendo a sua atividade. Então, ou seja, o crédito ICMS é mais uma forma que ele pode utilizar para melhorar o seu resultado da fazenda. E há quem diga que o produtor brasileiro recebe subsídio do governo, que o governo federal brasileiro é o que mais concede benefícios ao produtor. Vá ser produtor rural, já que é tão fácil assim. E esse crédito, se o produtor não restitui, fica para o governo. Que documentos aí principais e controles fiscais são essenciais para aproveitar corretamente esses créditos, Altair? Eu vou falar a nível de São Paulo, tá? São Paulo, nós precisamos, para dar início, para fazer uma análise, ver se esse produtor realmente ele compra os insumos, ele tem a atividade rural dele ali, pode ser através de contrato de arrendamento, a exploração dele ou a propriedade própria, não tem problema, tá? Ele pode estar independente da forma que ele toca, tá? A atividade rural dele, então, às vezes ele pode ter um processo de integração. Nós pegamos toda essa documentação, fazemos uma análise, eu pego depois INCRA, CCIR, toda essa documentação dele, nós fazemos um credenciamento dele na Cefaz. A partir do momento que ele está credenciado na Cefaz, ele pode utilizar, a Cefaz libera ele um conta corrente, nós transmitimos essa documentação para a Cefaz analisa, a partir do momento que ela analisar essa documentação, ela começa a liberar no conta corrente dele o crédito ICMS. Agora eu quero falar com você sobre Red Silver, as panelas que não precisa de óleo e traz a facilidade para a saúde e para sua casa. Você sabia que aquele pouquinho de óleo de todos os dias na comida, a médio e longo prazo, pode sim provocar ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver você cozinha sem óleo e nada gruda. Dá uma olhadinha nas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia.
porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Acho que deu para você entender a qualidade da Red Silver, né? Então aproveite, porque hoje tem desconto especial de até 64%. Vou te contar todos os detalhes, mas antes eu quero te dizer que as nossas panelas têm alta tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. No fogão a gás, para reter mais calor, te ajuda inclusive a economizar. Aí detalhe, se você quiser pode até colocar na máquina de lavar louça, viu? E a Red Silver é a única empresa no Brasil que ainda te oferece 30 dias de garantia. Você recebe, experimenta, não gostou? 100% do seu dinheiro de volta. E vamos embora pro preço, ó. Atenção, porque a gente começa com este primeiro kit, que é o nosso kit padrão. São 8 peças no total, panela mais tampa, por apenas 12 parcelinhas de R$ 62,25. Mas não para por aí não, ó. Você pode optar pelo kit família com R$10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25 você agrega esta forma, que é maravilhosa e tem a mesma tecnologia, e mais a frigideira de 28 centímetros. Tudo isso no endereço que você determinar. E de presente o jogo de facas de aço inox revestimento Red Silver. Então aproveite! Através do QR Code você pode acessar também o nosso site redsilver.com.br/oeste ou ainda pelo nosso WhatsApp 11 97661 8704. O produtor rural, ele costuma ver o setor tributário, claro, né, mais como burocrático, e é onde ele, buscando informação, se torna estratégico. Mas eu acho que é justamente por isso que você já colocou aqui no início, está faltando mais gestão, né, gestão profissional para as fazendas, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Eu vejo que o produtor rural, da porteira para dentro, Joyce, ele cresceu muito. Ele especializou na área tecnológica, ele se aperfeiçoou na produção por hectare. Só que da porteira para fora, ainda o produtor rural, eu vejo que ele precisa melhorar a parte contábil, a parte fiscal, até inclusive os prestadores de serviço, né? Hoje o produtor rural, às vezes a gente depara o produtor rural que ele ainda tem nota fiscal ainda usando ali dentro da caminhonete, ele vai entregar para o contador dele. Ele entrega aquela documentação no final do ano, não faz um livro caixa para fazer o acompanhamento mensal do volume de despesa e receita dele. Então, ou seja, essa profissionalização da porteira para fora, eu vejo que ainda falta para o agronegócio. É uma oportunidade, eu vejo que para os nossos contadores profissionais, a sucessão desses produtores rurais, porque às vezes nós estamos falando com gerações anteriores aí, que tem uma visão de gestão, uma mentalidade de gestão. Então eu concordo com você que a profissionalização da porteira para fora precisa, porque da porteira para dentro o produtor, ele profissionalizou e ele explora muito bem isso. Só que da porteira para fora, eu vejo que falta muito isso. Então, ou seja, esse processo de sucessão, que o produtor, por sinal, faz muito bem, tá? Esse processo de sucessão, porque ele sempre leva o filho dele ali para as feiras, para as agri-show, para os eventos, né? Ele tá fazendo um processo sucessório. Mas eu vejo que as próximas gerações, ela pode ajudar esse patriarca, inclusive na contratação desses profissionais especialistas. Opa, olha, eu vi no programa, né, da Joyce que eles falaram sobre crédito CMS. Cara, essa geração, ele pode falar com o pai, pode falar com o contador, pode buscar isso, trazer como alternativa de negócio ou de melhora de caixa para esse produtor rural, que muitas vezes ele está preocupado com o quê? Em como produzir, em como comprar uma melhor máquina para melhorar a produção, em como melhorar a genética desse gado ali na fazenda para atingir o melhor nível de produção. Então, ou seja, eu acredito sim que precisa sim profissionalizar da porteira para fora. Tá? Eu vejo que é isso, canais como esse, como o seu também, levando um conteúdo muito técnico, informativo, né? Para que o produtor ele possa entender que realmente existe esse recurso e ele tem a oportunidade de acessar isso. Então eu acredito muito nisso, nessa profissionalização da porteira para fora.
Hoje o Agro, Trabalho e Fé vai falar sobre futebol e futebol no Uzbequistão, um país na Ásia Central e um dos maiores exportadores de algodão do mundo. Mas o interessante é que eles têm um time de futebol que se chama Parratakor, ou colhedores de algodão. E o símbolo, como você está vendo aqui na camiseta, é uma pluma de algodão. Veja só esse vídeo. A cultura de algodão deveria ser motivo de orgulho para todo brasileiro. Para você ter uma noção, em 2024 nós vamos plantar quase 1,9 milhões de hectares. E o que significa o algodão? Nos últimos 40 anos a produção aumentou 330%, mas a área plantada diminuiu 60%, ou seja, um estrondoso salto de produtividade e eficiência. Agora veja aqui o Uzbequistão, um dos nossos maiores concorrentes. Eles têm aqui um time de futebol, que você está vendo aqui, ó, chamado Parratakor. O que significa isso? Esse nome significa, você viu ali que é um símbolo do algodão, significa colhedores de algodão. Eles têm tanto orgulho aqui do algodão que você acha desenhos do algodão na cerâmica das casas, em chaleiras, em todos os lugares. E até um time de futebol, uma estação de metrô. Mas o que me impressionou é que eles têm um time de futebol com o nome de colhedores de algodão. Por isso que o símbolo aqui do Parratakor é até um algodão, como você está vendo aqui. Eu estou aqui na sede do clube, é muito bonito aqui a sede do clube. E o interessante é que ele é o principal time de futebol do Uzbequistão. Você está vendo aqui, ó, todas as Copas nos últimos anos, eles já ganharam inúmeras. Eles, hoje, inclusive em 2024, é o time número 1. Então é interessante como uma maneira, eles valorizam a agricultura. Talvez no Brasil a gente tenha que aprender essa grande lição aqui do Uzbequistão. Não basta apenas plantar bem, não basta apenas vender bem, mas nós temos que nos comunicar bem, a tal ponto que, como aqui no Uzbequistão, que é o 5º maior exportador de algodão, eles têm até um time de futebol. E sabe o que é interessante? Como aqui ainda foi uma república satélite e foi assim um time vinculado ao regime socialista, o interessante é que eles ainda guardam esses resquícios. E aqui o plantador, o produtor de uma maneira geral, ele não tem muita liberdade para poder escolher o que plantar. E como o governo ainda depende da produção de algodão, ele impõe cotas de produção a todos os seus produtores. Então o produtor aqui ele não tem nem liberdade para escolher o que vai plantar. E além disso, como às vezes falta mão de obra, eu estou aqui, por exemplo, agora no estádio do Parratakor, não sei se você está vendo aqui, ó, o estádio. Hoje eu vou assistir um jogo de futebol deles, inclusive, mas eu estou dizendo tudo isso porque às vezes aqui falta até mão de obra livre. Eles acabam requisitando até quase como um trabalho forçado. Recentemente, inclusive, houve até uma denúncia de que até crianças de 7 anos eram obrigadas a fazer essa colheita de algodão. Hoje não mais as crianças, mas ainda o governo faz um sorteio, ele sorteia até 1 milhão de trabalhadores, às vezes médicos, professores, e eles vão para os algodoais fazer essa colheita. Porque diferente do Brasil, aqui você não tem a colheita mecanizada, ela é basicamente toda uma colheita manual. Então é incrível, apesar de todas essas dificuldades, apesar de todos esses obstáculos, eles ainda têm orgulho, têm um estádio de futebol, têm um time chamado Colhedores de Algodão. É uma pena que o Brasil não faça isso. Pelo contrário, nós ainda passamos uma série de dificuldades. Para você ter uma noção, no Brasil hoje, em média, a gente está pagando 35% de impostos nas nossas roupas. Nos Estados Unidos, você paga 7,75%. Então é um momento do produtor brasileiro, do produtor de algodão, ter consciência do que se passa, inclusive com os nossos concorrentes, e iniciarmos uma luta de valorização do agro brasileiro. Altair, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Joyce, muito obrigado, né, por tudo que a gente está fazendo pelo agro aqui. Eu vejo que é um ganho e agradeço. E nós estamos à disposição, quando precisarem aí, estamos à disposição para trocar e falar do agronegócio, que é uma área que a gente ama muito, a gente vive isso aqui, estamos no interior e a gente vive realmente o agronegócio na veia.
E o agro move o Brasil. A gente se vê amanhã.